sobre CPMI do INSS, a comissão rejeitou nesta quinta-feira os pedidos de convocação do Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho de Lula, e de Jorge Messias, ministro da AGU, indicado pelo governo. Bom, com 19 votos contra, e a gente já joga na tela para você ir aí em tela cheia, vendo de perto, se familiarizando como votaram os parlamentares, 19 votos contra 12. Os parlamentares da base do governo barraram os requerimentos, Paula Camacho, que pediam que ambos prestassem depoimento sobre supostas irregularidades no INSS, e não eram qualquer irregularidades, né? A gente sabe que Messias pode ter prevaricado, ter recebido a informação de que estava acontecendo uma grande fraude e deixou passar, e Lulinha só uma mesadinha de R$300 mil por mês para fazer parte nesse esquema de envolvimento de um dos maiores escândalos, mais um, já registrados no Brasil. O povo gosta de um mensalão para chamar para si, né? Agora não só o pai tinha um mensalão ali, agora também, possivelmente ali. O Lulinha também tem um mensalinho, 300 mil por mês, e um bônus de 25 milhões, viagens a Portugal. Então, uma coisa assim, bem pomposa, né? Bem a cara da família Lula da Silva. E agora, o indicado ao STF, Messias, o Bessias do papel, tchau querida, aquele mesmo, o menino de recados da ex-presidente da Mulher Sapiens. Então, esse mesmo, ele que está sendo indicado ao STF, possivelmente será aprovado e ficará 30 anos comandando o STF. O mesmo STF que decide imposto, decide regra de carro, decide até o seu futebol, ele tenta interferir. Então, esse homem, o Bessias do papel, que sabia do esquema do INSS e nada fez, ele não foi convocado. Ele, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo estando ali próximo a ingressar no STF, não vão convocar ele, não vão perguntar o que aconteceu. Não vão perguntar também o que aconteceu por Lulinha. Não precisa perguntar, para quê? Não vão perguntar por irmão do Lula também, não precisa saber. Agora eu te pergunto, e se fosse o Bolsonaro? Se fosse qualquer parente do Bolsonaro, se fosse alguém da direita, qualquer um de direita, se fosse alguém de centro-direita, vocês acham que seria desse jeito que seria tratada essas pessoas? Muito difícil, né, Adri? Julie, peixes grandes com possíveis ligações com o governo sendo blindadas da CPMI, que pode ser prorrogada até março do ano que vem, deve ficar parada então por 2 meses, pode acabar esfriando, acabar em pizza. Qual a sua opinião com relação a isso? Por que acabaram blindando Lulinha e Bessias da CPMI? Olha, é um absurdo, tá? Porque a CPMI do INSS, que deveria investigar fraudes, né, e conexões obscuras dentro do sistema previdenciário, simplesmente blindou o filho do presidente. Justo ele, né, que aparece nas denúncias e na delação lá do cara com relações suspeitas com empresários, esquema do poder. Eu acho que rejeitar a convocação do Lulinha foram 19 contra e 12 a favor, né? Ela não é uma decisão técnica, né, gente? É uma proteção política escancarada, feita por uma base governista que não tem vergonha na cara e que está transformando a investigação num escudo pessoal para a família Lula. Já blindaram o irmão dele, agora o filho, e aí, enquanto isso acontece, o brasileiro comum fica enfrentando fila, humilhação, erro de benefício, rombo nos benefícios, né? Como sempre, o PT, né, eles blindam os deles e deixam o povo na mão. E aí ainda há quem defenda.
Marina e Duda, Edson Claro Medeiros Júnior, que é ex-funcionário do Careca do INSS, afirmou à polícia ter sido ameaçado por ele, pelo Careca do INSS, o Antônio Carlos Antunes. Segundo o depoimento, o empresário teria dito, e abro aspas aqui, olha só o nível: se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, vou meter uma bala na sua cabeça, fecho aspas. Além da ameaça, esse ex-funcionário, Marina, relatou também que haveria pagamentos mensais, sim, feitos por Antônio Carlos ao filho do presidente Lulinha, o que, segundo ele, indicaria uma possível tentativa de silenciar ou interferir na investigação. Pois é, esse depoimento bombástico de um braço direito do Careca do INSS, gente, tem mais de 70 horas já de delação dele, de depoimento dele, dizendo várias coisas, entre essas esse, que foi ameaçado de morte pelo Careca do INSS. E vamos lá, isso surpreenderia vocês? Alguém que tenha a coragem de roubar velhinho para comprar carrão de luxo, vocês acham que não pode chegar a esse ponto? A gente não duvida de nada. Então, é impressionante. Agora, essa mesada do Lulinha é algo que deveria ter repercussão nacional. É isso aí. Você já imaginou? Se fosse, vamos supor aqui, Eduardo Bolsonaro recebe mesada de R$300 mil do Careca do INSS que roubou os velhinhos. Você já pensou o que ia estar a imprensa? A imprensa estaria falando disso de noite e dia. Agora, você pega os principais jornais, a mídia mesmo, quem falou sobre isso? Não estão falando nada sobre isso, nenhum pio sobre isso. Tudo bem que a delação lá do rapaz tem que ser apurado e tal, mas seria um escândalo de enormes proporções. E o que indigna é isso, ninguém está falando a respeito. Então, é por isso, mais uma vez, é importante ter sim canais independentes, a mídia independente, para a população ficar sabendo o que está acontecendo. Boa parte da população que só tem acesso à TV aberta não vai ver isso. Por isso que eu acho que agora vai virar TV, então vai melhorar muito. Mas a grande realidade é essa. Então, é bastante preocupante, sim. O que a gente está vendo aí é gravíssimo, gravíssimo. E precisa, enfim, ainda bem, a nossa sorte foi de ter dado aquele chabu e terem conseguido abrir essa CPMI, porque corria o risco. Outra grande sorte que a gente teve foi de lá no Supremo isso cair nas mãos do André Mendonça. Vocês já pensaram se estivesse na mão do Toffoli? Já pensou? Nenhum desses estaria falando nada, INSS. Acabou tudo. Então, assim, a gente já deu duas grandes sortes. Agora, o que a gente precisa esses achados, a gente acabou de ver que não conseguiram a quebra de sigilo, né? Que ali não conseguiram a convocação do Lulinha. Por quê? Porque, de novo, a gente tem no Congresso uma maioria hoje de centrão fisiológico e da esquerda. Isso aí a gente não pode negar. Mas a gente teve, pelo menos, uma oportunidade de escancarar esses fatos, né? Pois é, Duda, trago mais um ponto ainda relacionado à CPMI do INSS. Até Romeu Zema, governador de Minas, foi convocado e acabou enviando um ofício de 54 páginas à CPMI, pedindo que sua convocação fosse indeferida. Zema afirma que foi ligado à empresa familiar Zema Crédito, Financiamento e Investimento S.A. até 2018, que desde então está afastado da gestão. Zema argumenta ainda que o requerimento de convocação para explicar supostas irregularidades em consignados de aposentados teria motivação política eleitoral e que eventuais esclarecimentos deveriam ser prestados pelos diretores da empresa, não por ele. Realmente, vamos lá, a gente tem dois pesos e duas medidas novamente, para variar um pouco, né? O Zema, eu acho que vão ficar no pé dele bastante ainda para ele comparecer. E sendo bem honesta, eu acho que se pegarem um pouquinho mais no pé dele, ele vai acabar indo para esclarecer uma coisa ou outra, não que ele tenha algo para esclarecer, porque como ele mesmo disse, ele está afastado da empresa já tem quase 10 anos. Então, enfim, agora, se a gente for falar sobre quem realmente parece ter coisas para esclarecer, esses são barrados, né? Barrados não, eles são convidados, ninguém pode ser obrigado ali, que eu saiba, a ir na CPI, eles só podem ser convidados. E não vão frequentar. Agora, eu acho importante a gente lembrar a questão do depoimento do empresário, que já tem mais de 70 horas de depoimento. Ele disse que ele foi ameaçado com um tiro na cabeça, certo? A gente vai meter uma bala na sua cabeça. Ninguém está dando muita atenção para isso. Agora, quando Bolsonaro, quando era presidente, numa brincadeira disse vamos metralhar a petralhada,
choveu o processo em cima dele dizendo que ele estava ameaçando a vida dos opositores políticos. Mas o pessoal aí pode ser acusado de ter dito que ia meter bala na cabeça dos outros, que não, calma aí, às vezes era sentido figurado. Agora, mais uma vez, no Brasil, nós temos, separei aqui os 3 para não me esquecer. A gente tem o próprio Lulinha, filho do presidente Lula. A gente tem o Frei Chico, que também não foi para a CPMI, que é irmão do presidente Lula. E agora a gente tem mais um que não vai, que é o próprio o Messias, que hoje é advogado-geral da União no presidente Lula. Então, nós temos, no mínimo, 3 pessoas diretamente ligadas ao governo do PT, participando de uma investigação de um possível esquema de corrupção, e nenhum dos 3 vai prestar nenhum depoimento, e o que vai ser dito, o que vai virar consenso é que, mais uma vez, assim como aconteceu em todos os processos dos quais o Lula não foi inocentado, mas foi descondenado, é que ele é um coitado, perdido ali no meio, que quem sabe sobre tudo são várias pessoas ao redor dele, mas que ele é um tadinho que não tem envolvimento com nada, não sabe de nada, e é isso, pronto, acabou. E vai passar, e se alguém sequer chegar a ser condenado nessa CPMI, que não vai ser, spoiler, não vai ser, daqui uns 3 meses a pessoa vai estar respondendo em semiaberto, ou vai ser descondenada também, vão achar um problema de CEP no processo, e como todas as CPIs e CPMIs que a gente teve desde 2019, vai acabar em pizza. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.